Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa sempre falar conosco por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Marcos. Eu quero ler com vocês o capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim: Mais uma vez voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu-lhes: Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Responda-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: Não sabemos. E Jesus explicou: Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Glória a Deus. O nosso mestre, ele é altamente capacitado e poderoso para confundir o inimigo, não é verdade? Glória a Deus, irmãos, pelos ensinamentos que o mestre traz para nós. E esse momento aqui era um momento bem, como eu vou dizer, era um momento de definição, era um momento a qual o Senhor já tinha declarado aos discípulos. Marcos retrata isso. E esse era o contexto em que estava inserido. Por isso ele estava mais uma vez em Jerusalém, porque era para definição do projeto a qual ele vinha, ou seja, se entregar. O Filho do Homem veio para se entregar aos homens, para que ele pudesse ser crucificado como sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. E mais do que isso, o castigo que nos deu a paz estava sobre ele. Ele levou sobre toda a cruz e todo o seu sacrifício, todas as nossas dores, enfermidades e sofrimentos, junto com os pecados. E naquele momento era um momento de definição. E os sacerdotes, os fariseus, todos eles estavam muitos dispostos a encontrar um pecado no Senhor, mas como nós sabemos, ele nunca pecou. Mas vamos trazer aquilo para nossa vida no dia de hoje. Irmãos, começa assim: mais uma vez voltaram a Jerusalém. Marcos retrata isso justamente numa tentativa, meus irmãos, de nos lembrar que o Senhor cuida do nosso futuro. Jerusalém era o centro da vontade de Deus. Jerusalém sempre representa o centro da vontade de Deus. Era em Jerusalém que Jesus teria que ser crucificado e foi crucificado. Então, mais uma vez, remete à lembrança daquilo que ele teria nos dito antes. Mais uma vez, ele quer trazer à nossa memória que ele está cuidando do nosso futuro e que coisas grandiosas estão por vir. Mais uma vez, em Jerusalém, quer dizer que ele está lembrando a nós que a promessa vai se cumprir. Mais uma vez em Jerusalém. Olha, eu gosto do Salmo 16, versículo 5, que fala assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. O nosso futuro está na mão de um Deus que é totalmente conhecido a nós. O Senhor Jesus já mostrou para quem veio, já mostrou o seu poder, já mostrou que tem autoridade sobre todas as coisas. Mas assim como ele, nós encontraremos questionamento no caminho, mesmo sabendo que nós temos o futuro garantido. E quando nós entramos no descanso do Senhor, muitas vezes vamos encontrar isso aqui. Ele fala: enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, mestres da lei e os líderes religiosos vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Irmãos, o inimigo, quando ele não conseguir achar falhas naquilo que é nosso, porque o Senhor nos esconde, nós somos pecadores, bom, mas a nossa fraqueza, ela não pode servir de moeda, jamais, jamais. E então vão começar a questionar, vão começar
a querer denigrir a nossa imagem, vão querer, sabe, vão querer nos difamar, vão querer nos perguntar com que autoridade nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Questionamentos vão surgir no meio do caminho. Questionamentos, eles vão ocorrer sim. Questionamentos, eles vão trazer. Eu gosto de um versículo que está em Provérbios 24, versículo 10, que fala que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa fraqueza, pequena será a nossa força. E era justamente a intenção deles ali, meus irmãos, aquela turma é uma turma narcisista, era uma turma dominadora, é uma turma que queria ver os outros na dependência dele, inclusive o Senhor Jesus. O questionamento todinho ali é sobre a autoridade de Jesus, com que autoridade? E o Senhor é Deus, o Senhor não precisa de autoridade. Mas a situação que esse versículo traz para nós, justamente dessa cultura hedonista que nós temos hoje de adorar o eu, ela vai totalmente ao contrário e procura evitar justamente a mostrar as suas fraquezas. O homem hoje não quer mostrar as suas fraquezas e é de extrema importância nós entendermos isso. Por quê, irmãos? Porque nós temos fraqueza. Agora, a questão de mostrar a fraqueza para quem não se deve, é que eles vão querer justamente nos dominar justamente por aquilo, por aquela fraqueza, para quem não tem. Ela nos permite, sabe, esse versículo nos permite fazer um verdadeiro inventário de nossas reservas espirituais. Por quê? Constantemente nós vamos ter que nos avaliar. Como que está a nossa vida espiritual? Como que está a nossa santidade? Como que está justamente a nossa maturidade diante do Senhor? Como que está a nossa verdadeira natureza diante de Deus? Como que está as nossas fraquezas? Se nós realmente conseguimos entregar para Ele. Agora, é no dia da angústia que o diabo tenta justamente nos cutucar. O Senhor Jesus estava prestes a viver o dia da angústia dele. O Senhor Jesus, ele fala no jardim do Getsemane, minha alma está angustiada até a morte. Logicamente, meus irmãos, a angústia, ela não vem em um certo momento, ela é crescente como todo sentimento que nós temos. Nós precisamos entender, ninguém se torna um assassino de um dia para o outro. Ele vai cultivando raiva, ele vai cultivando ódio dentro do coração e quando vê, aquilo se manifesta. E é disso que ele está falando, que no dia da angústia, se nós mostrarmos, se a nossa força for pequena, e qual é a nossa força? Bom, eu gosto justamente quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele fala assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pois quando sou fraco e sou forte, foi o que Jesus fez. Jesus respondeu-lhes, eu lhe direi com que autoridade essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Irmãos, e precisamos compreender, porque toda a autoridade que nós temos para prosseguir, rumo a uma promessa que o Senhor colocou dentro do nosso coração, ou seja, na obra que de antemão Ele preparou para nós, ela não vem de homens, ela não vem de pastor, ela não vem de presbítero, ela não vem de bispo, não vem, irmãos. O próprio Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele fala, deixa eu procurar o texto aqui para vocês, aqui, já achei, tá aqui, fala assim, tal é a confiança que temos diante de Deus. O Paulo responde, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós somos ministros do Espírito e capacitados pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo,
aperfeiçoar-nos, e é como ele fala, por isso que ele se regozija nos insultos, nas injúrias e nas perseguições, porque é quando ele está fraco que Deus fala que a graça dele te basta, que a graça dele se aperfeiçoa, que o poder dele se aperfeiçoa no meio da fraqueza dele. Então, muitas vezes vão tentar nos colocar embaixo, mostrar para nós que nós somos fracos, mas eles mesmos, eles são fracos. Isso aqui, meus irmãos, era o narcisismo antigo. O narcisista, ele não pode ver uma pessoa descobrindo justamente a doutrina da graça de Deus. Um narcisista, ele não pode ver que uma pessoa não depende mais dela para viver. Um narcisista não pode ver uma pessoa crescendo por si só. Um narcisista, ele tem pavor dessas coisas. Ele tem pavor. E esse era o fariseu, esse é o espírito de Jezabel que vem habitando na humanidade, uma cultura hedonista, aonde precisam de outros homens para cultuar eles. Eu já fui, irmãos, sabe? Eu já fui e eu me arrependo bastante em culto de ação de graça a pastores, bispos. Culto de ação. Culto, meus irmãos, é a divindade. E pelo que eu entendo, somente o Deus é Deus. Como eles falam lá em Elias, somente Deus é Deus. Quando eles restauraram o altar, somente Deus é Deus. Então nós não podemos oferecer culto de ação de graça para homem, nem que seja aniversário. Aquilo ali é festa de aniversário. E muitas pessoas precisam disso, sabe? Eu estou usando aqui exemplo de bispo, mas tem muitas mulheres que precisam de ter os seus likes, o calabouço dos likes, postam as suas fotos, até com versículos bíblicos, postando piercingzinho no umbigo, mostrando o seu shortinho curto, tudo uma cultura narcisista e hedonista, que procura, estão presos no calabouço dos likes, estão presos, e aí nos questionam com qual autoridade é que nós começamos a fazer as coisas que nós começamos a fazer. Mas a verdade é que nós nos desplugamos da Matrix e não precisamos mais disso. E olha só como o Senhor continua a conversa. Eu amo, sabe, essa conversa, porque ele fala assim, ó, eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. E se eles crescem em João, automaticamente teriam que crer no Senhor Jesus. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que era o profeta. E por isso eles disseram que não sabiam. Se eles dissessem que era uma autoridade humana de João, João tinha muitos seguidores. E os seguidores deles poderiam se voltar contra. E aí o intuito deles, meus irmãos, é fazer aquela política da boa vizinhança. Falam demais e não tem nada a dizer. Esses aqui são os faladores, fala, apontam os dedos, dedos apontando, falam e não tem nada a dizer. E normalmente quem fala muito não pode fazer nada, mas exatamente nada por nós. Exatamente nada por nós. Então é por isso que nós somos capacitados pelo Espírito de Deus, porque Deus nos impulsiona a seguir na missão que nós temos no nosso coração. Somente Deus pode nos levar ao milagre. Somente o nosso Deus é o Deus do impossível. Somente o nosso Deus pode curar enfermidades. Somente o nosso Deus tem a autoridade para cessar a tormenta fora e dentro do nosso coração. Somente Deus tem poder de levantar alguma coisa que está morta em nós, a vida. Somente Deus. Então eles não podem responder. E eu gosto de Paulo, porque Paulo, ele entendeu isso, e ele fazia parte, quando ele está lá pregando para o rei Agripa e o governador Festo, ele fala, eu fiz parte dessa seita rigorosa. Ele chama de seita rigorosa, mas antes ele chamava justamente aqueles que seguiam a graça de Jesus de seita. E houve uma conversão. Mas ele, em Romanos capítulo 14, no versículo 20, ele fala, não destruam a obra de Deus por causa de comida. Ali naquele momento os romanos estavam discutindo, sabe, de comidas oferecidas a ídolos e não comida, o que deviam comer, porque uns comiam verduras, outros não comiam carne, uns guardavam um sábado, outros não guardavam. E olha só o que Paulo fala, não destrua a obra de Deus por causa de comida, ou seja, por causa de futilidade, por causa de discussões. E ele fala que para quem é carnal a gente nem deve começar a discutir. Ele fala, embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que se sentem
que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. O que ele está falando? Que Deus usa a nossa consciência para nos travarmos. Mas logicamente, por exemplo, o que eu creio que é certo para mim, talvez um irmão que é mais religioso não vai achar. Então eu não devo fazer na frente dele, eu devo me guardar, até mesmo para que ele não venha guardar. Por quê? Porque a língua dele é grande e ele vai começar a falar. Normalmente são assim, faladores, e não tem nada a dizer. E nós devemos nos guardar disso, nós devemos nos guardar, meu irmão, daquilo que nós cremos que é correto. É a nossa consciência, Deus usa a nossa consciência. Logicamente, pecados que estão retratados como mentira, meus irmãos, como roubo, como morte, logicamente esses não precisam nem falar. Alguns têm a consciência cauterizada pelo pecado, ou seja, de tanto pecar já se transformou em iniquidade. Não. Então nós devemos o quê? Avaliar nós mesmos. Como nós fazemos? É cada um que vai dar conta de si, da sua salvação, não é verdade? Olha, eu quero terminar porque ele fala assim, e Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. O diabo, meu irmão, arma cilada, mas Cristo desfaz as ciladas, não vão te tocar. Eu quero repetir isso, sabe? O mundo arma armadilhas, questionam nós, mas Cristo desfaz as armadilhas, não vão poder te tocar. Quem é de Deus não toca, Ele que nos justifica. Quero terminar aqui com vocês no Salmo 121. Eu quero ler a partir do verso 5, fala assim: o Senhor é meu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que a abriga. O sol não te fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Deixe que essa palavra entre em teu coração, meus irmãos. E quando começarem a falar, silencie, deixem falar, deixem vomitar tudo aquilo. Toda a obra que nós estamos fazendo é pelo poder. E eu fui questionado muitas vezes, inclusive aqui no canal, ainda mais quando eu comecei a denunciar algumas coisas que eu via, como por exemplo irmãos que oravam por cachorro, pedindo clemência a Deus pelo cachorro, mas pediam para mostrar a sua fúria para os irmãos que estavam pecando. Eu fui condenado na comunidade onde eu estava por causa disso. Bom, eu entendo que nós devemos orar para que Deus faça a vontade. Algumas vezes Ele vai querer fazer misericórdia, querer exercer a sua misericórdia. Outras vezes a sua justiça. Mas lembrando que é sempre a vontade, é Ele que aprove a ter misericórdia de quem ter. Enquanto isso, vamos caminhando pela palavra, porque aquele que nos guarda não dorme e Ele não falha. Mais uma vez estaremos em Jerusalém. E isso nos lembra que nós estamos caminhando a uma promessa que trará bastante alegria ao nosso coração. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês hoje, para sua breve reflexão. Lembrando que o Cordeiro tem a recompensa para o nosso sacrifício. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.